Uma jovem e saudável mulher encontrada desacordada na banheira da casa onde trabalhava, no meio de uma manhã normal de trabalho. Só mais um feminicídio? Hoje nós vamos conhecer a história de Angela Telesca. Oi, gente! Hoje estamos na Itália, no norte do país, na periferia da cidade de Torino, e é ali que mora a nossa protagonista de hoje. Angela Telesca é uma jovem de 20 anos. Ela tem cabelos longos, loiros e um pouco ondulados, que são o seu orgulho. Aliás, um dos sonhos dela é se tornar uma cabeleireira. Sempre que ela pode, ela faz cursos e ela acredita que um dia ela vai abrir o seu próprio salão. Mas no momento, para se sustentar e ajudar a sua família, ela trabalha fazendo alguns serviços domésticos, pagados por hora, que ela faz em 2 casas diferentes, onde ela limpa e ela passa roupa. Apesar da pouca idade, a jovem já é uma grande trabalhadora. Sua família se transferiu alguns anos atrás para Torino, como nós vimos na região norte do país, que é um pouco mais desenvolvida, mais industrializada. E eles se estabeleceram numa região conhecida como Mirafiori. Eles eram originários do sul, na região da Basilicata, e a jovem sabia muito bem que era importante, que era necessário que ela ajudasse financeiramente a sua família. Família que era constituída por ela, seus pais e outros 4 irmãos. Ela era a única mulher. Angela é muito alegre, ela é muito animada, ela gosta muito de sair, ela tem muitos amigos e ela é muito feminina também, ela gosta muito de se arrumar, principalmente os seus longos cabelos. As pessoas a descrevem muito como generosa, vaidosa e cheia de vida. Como vimos, a jovem mulher trabalha para 2 famílias de Torino. Uma dessas famílias é a família Luzzati. A dona da casa descreve Angela como gentil e doce, mas principalmente muito responsável, precisa e séria com seu trabalho. As 2 se conheceram, entraram em contato porque Angela passava roupa para uma amiga da senhora Luzzati e Angela foi muito bem recomendada por essa amiga. Angela se dizia satisfeita também com a sua vida pessoal. Ela tinha um namorado, Nicola, eles estavam juntos já há 3 anos. Nicola já fazia parte da família dela. Ele, inclusive, lavava a roupa dele na casa dela. Ou eu acho que talvez ela lavasse a roupa para ele, né? E eles faziam compras juntos e ele regularmente fazia refeições na casa dela com o resto da família. O casal Nicola e Angela se conheceram através de uma prima dela, de quem ela era muito próxima. E foram exatamente essas pessoas mais próximas de Angela que começaram a sentir um pouco falta dela assim que ela começou o namoro. É claro que um jovem casal, no início, quer ficar um pouco mais sozinho, eles se isolam naturalmente. Mas o tempo começou a passar e Angela começava a sair cada vez menos com seus amigos. Ela começava a fazer cada vez menos parte das reuniões de família, que eram tantas. E quando ela saía com os amigos e quando ela via a família, Nicola estava junto, sempre. Bom, e assim chegamos na fria manhã de 14 de novembro de 1988. Naquele dia, Angela deveria trabalhar na casa da família Luzzati. Bom, ela sai de casa e pega o ônibus que a leva para o belo apartamento da família Luzzati, que fica numa área rica de Torino, à beira do rio Po, conhecida como Lungo Po Antonelli. Como sempre, a jovem chega por volta das 10 da manhã, um pouco antes, quando os donos da casa já tinham saído para o trabalho. Ela, como sempre, está bem arrumada, bem vestida, bem maquiada, os cabelos bem penteados, e assim que chega, ela, a primeira coisa que faz, coloca as luvas, para não estragar mãos e unhas. Rotina normal. Como ela não tem a chave da entrada do condomínio embaixo do portão, ela interfona para uma vizinha, que é quem geralmente abre para ela. Por volta das 10h30, Angela recebe a ligação de Sonia Luzzati, sua patroa, que queria dar algumas instruções para a moça. Ela perguntou se estava tudo bem e disse também que ela ia voltar mais ou menos na hora do almoço. As 2 se despedem e Angela volta ao trabalho. Meia hora depois, por volta das 11, Angela recebe uma segunda ligação. É uma sua tia que está organizando um encontro de família que iria ser realizado ali alguns dias. Angela conversa rapidamente com a sua tia, desliga o telefone e continua a sua rotina de trabalho, naquela que parecia uma normalíssima manhã, até que o interfone toca. Minutos depois, uma vizinha que estava entrando no condomínio e a faxineira que estava limpando as escadas de entrada do prédio ouvem gritos. As 2, seguindo os gritos, chegam até o apartamento dos Luzzati. Os gritos pareciam vir dali, mas apenas elas chegam ali na porta, silêncio total. Elas se olham, pensam que talvez fosse alguém que estava discutindo, não querem incomodar, não querem fazer as pessoas ali se envergonharem e vão embora. Às 13h20 da tarde, nem 2 horas depois que aqueles gritos foram ouvidos, Sonia Luzzati, que trabalha como professora, volta para casa. E assim que ela abre a porta do apartamento, ela percebe alguma coisa de estranho. Ali tem um balde bem na entrada, cheio de água, e um rodo, usados para limpar o chão. E era muito estranho que Angela, sempre tão atenta aos detalhes, tão perfeccionista, tenha esquecido aqueles objetos ali. Até porque era muito na cara, era muito fácil de ver. O casal tinha se mudado há pouco tempo para aquele apartamento, então não estava cheio de móveis ainda, cheio
cheio de objetos. Chamavam bastante atenção aqueles itens ali. Sônia chama então algumas vezes Angela, mas não obtém nenhuma resposta. Ela então vai se dirigindo para o seu quarto, que fica no final do corredor, mas para antes, na porta do banheiro, que está semi-aberta. E mesmo antes de abrir completamente a porta do banheiro, ela vê que o chão está coberto de água. Ela então empurra a porta do banheiro com cautela e imediatamente vê dentro da banheira Angela, desacordada. Angela estava quase completamente nua. Ela estava deitada sobre seu lado esquerdo, com a cabeça apoiada na borda de cerâmica da banheira, e o chuveiro estava ligado. Sônia, que estava no 7º mês de gravidez, com muita dificuldade, consegue tirar Angela da banheira para tentar reanimá-la. Ela então deitou a jovem no chão do banheiro e levantou suas pernas, apoiando na banheira. Começa então o processo de reanimação, mas ela não tem nenhuma resposta da jovem. Pouco a pouco a adrenalina baixa e Sônia percebe que Angela já está muito fria, que a sua pele já está com uma cor bastante estranha. É naquele momento que ela olha ao seu redor, ela vê que as roupas que Angela não está vestindo estão completamente espalhadas pelo banheiro, está bastante em desordem, e dentro da banheira tem só o tapinho para fechar o ralo. Ela começa a se ambientar, vê que o banheiro estava bastante molhado, parede e tudo, que tinha uma cestinha de limpeza com produtos de limpeza no meio do chão do banheiro e, de modo geral, estava bastante desorganizado. Sônia disse que as primeiras palavras que ela conseguiu emitir foram: Angela, o que você fez? Pois a sua impressão imediata é que aquilo se tratasse de um suicídio. A mulher liga então para o seu marido, mas sem sucesso, então ela liga para uma sua amiga, que também é médica, chamada Federica Gamba. A amiga a tranquiliza, diz que ela mesma ligaria para as autoridades para contar o que aconteceu e que se dirigiria assim que possível para o apartamento. Enquanto espera, Sônia sai do banheiro e vai para o seu quarto, onde a primeira coisa que nota é que a cama está ainda um pouco desfeita, o que era também estranho, já que ela mesma tinha feito a cama antes de sair para o trabalho aquela manhã. E nesse momento chega o serviço de socorro, que constatam que Angela está realmente já sem vida. Chega pouco tempo depois a polícia científica, que, como de praxe, começa o seu trabalho recolhendo pistas, materiais, provas, registrando a cena do crime em torno ao cadáver, porque assim eles podem liberar o cadáver para se fazer uma possível autópsia o mais rápido possível. O problema é que o corpo não estava mais ali. Não estava mais no apartamento. Os médicos que socorreram Angela, mesmo constatando que ela já estava morta, que não tinha nada que se pudesse fazer por ela, a levaram para o hospital. Obviamente um erro gravíssimo. O ponto mais importante, a coisa mais importante de uma cena do crime foi mais do que contaminada. Outra coisa estranha que chamou a atenção do chefe da polícia científica, Giampiero Rigoni, foi o quanto a casa estava arrumada. Ela estava muito em ordem para uma cena do crime. Tirando o balde na entrada, esquecido por Angela, tirando a situação que estava dentro do banheiro e a cama parecia um pouco desfeita, tudo parecia muito em ordem. Bom, no quarto do casal, sobre um dos travesseiros, olhando mais atentamente, eles encontraram um dos brincos de Angela quebrado. Mas essas não foram as descobertas mais interessantes da científica. Perto da banheira se encontravam 2 roupões de banho, encharcados de água, o que para os investigadores não colabora tanto com a teoria de um acidente. Se Angela tivesse a intenção de tomar um banho, tivesse passado mal, tivesse escorregado, alguma espécie de acidente tivesse acontecido, não tem porquê nem como 2 roupões estarem completamente encharcados, terem sido imersos em água e depois pendurados fora da banheira. Alguns outros itens também foram encontrados e recolhidos como provas. Um deles foi um pedaço de fita, de tape, daquelas que se usa para fazer curativo, no chão do banheiro, embaixo de um aquecedor de parede. Um pedaço longo e já usado. Uma das luvas de limpeza que Angela usava estava em cima da mesa da sala, perto da porta, e a outra estava no chão do banheiro também. E já no quarto do casal foram encontradas sobre o lençol marcas muito parecidas com solas de sapato. Foi de interesse para a científica também as roupas de Angela encontradas no chão do banheiro. Elas estavam jogadas por todo lado e não pareciam obedecer nenhuma ordem. Não parecia obedecer a sequência que uma pessoa podia tirar roupa para tomar um banho. E não dava para entender também por que a Angela já tinha entrado na banheira, porque ela não estava completamente desvestida e tinha pouquíssima água na banheira, ela não estava cheia. A água da banheira estava completamente fria e foi feito um controle. Eles viram que a parte do aquecimento responsável por aquecer a água do chuveiro não foi ligada aquela manhã, não tinha sido usada, ou seja, a banheira estava sendo cheia com água fria mesmo, que é muito estranho porque a gente estava no inverno e é muito difícil que alguém conseguisse fazer o banho daquele jeito. Bom, todas essas provas são bastante circunstanciais, mas colocadas juntas levam os investigadores a acreditarem cada vez menos na hipótese de um acidente ou de um mal-estar.
Quando Sônia Luzzati deu seu testemunho, ela disse que era uma coisa muito incomum que a Angela tomasse um banho no seu local de trabalho. Nunca tinha acontecido, a Angela nunca tinha pedido para ela e ela também não tinha nenhum motivo, nunca teve nenhum motivo para pensar que a Angela fizesse esse tipo de coisa quando ninguém estava em casa. Bom, mas além dessas provas circunstanciais que acabamos de ver e do depoimento da Sônia Luzzati, a polícia tinha também o depoimento da faxineira e daquela vizinha que ouviram os gritos. Sabiam então que o interfone tocou, que alguns momentos depois, provavelmente, Angela fez alguém entrar no apartamento, foram ouvidos gritos, seguidos de um completo silêncio. O homicídio parecia para a polícia ser a opção mais provável, e na tarde daquele mesmo dia, as investigações começaram oficialmente. Interrogando os vizinhos, a polícia encontra alguém que pouco depois das 11 viu a Angela batendo um tapete na sacada do apartamento. Outro viu, por volta das 11h30, o interfone tocar e Angela sair na sacada e olhar para baixo para a entrada do prédio e perguntar quem era, já que o alto-falante do interfone não estava funcionando. Tal vizinho não ouviu a resposta, se era homem, se era mulher, ele não ouviu nada, mas pouco depois ele ouviu a porta do prédio sendo aberta e o elevador subindo até o segundo andar. Um trabalho ainda mais minucioso do que o normal estava sendo feito no apartamento, já que a polícia científica considerou muito contaminada a cena do crime por causa da remoção prematura do corpo. Tinha também o fato de que a Sônia tinha tirado, antes que qualquer pessoa chegasse, a Angela da banheira sozinha. Tinha o fato de que a Sônia estava ali, que a sua amiga depois chegou, aquela médica, o marido acabou chegando também, ou seja, a cena do crime estava contaminada. A polícia consegue então fazer uma reconstrução do ataque que eles acreditam ter durado aproximadamente 15 minutos. Isso se baseando principalmente dos testemunhos dos vizinhos, aquele que ouviu o interfone tocar, quem a viu na sacada e as duas senhoras que ouviram os gritos e depois o silêncio. As duas estavam no hall de entrada do prédio, no primeiro andar, quando ouviram os gritos. Subiram a escada até o segundo andar, onde fica o apartamento dos Luzzati, e durante esse percurso o assassino terminava o seu ataque. Ele então esperou dentro do apartamento em silêncio até que as duas testemunhas se afastassem e desceu as escadas e saiu do prédio, sem ter sido visto por ninguém. Bom, como a cena do crime não apontava para ninguém ainda que pudesse ser considerado um suspeito, a polícia, como de costume, se voltou para as pessoas na vida da vítima e começou pelo namorado, Nicola. E já de início, a ideia geral que a polícia teve do namoro deles não foi boa. Parecia que eles estavam brigando bastante e a Angela estava sendo vista triste com frequência. A família e os amigos descreveram para a polícia como a Angela tinha se afastado pouco a pouco de todos desde que começou o namoro com Nicola, por causa do ciúme dele. E a mãe de Angela fez uma coisa muito importante, ela entregou para os investigadores o diário pessoal da menina. Ali ela escreveu claramente como Nicola não queria mais que ela se maquiasse, por exemplo, para não chamar atenção. E descreveu com detalhes também algumas vezes em que ele foi fisicamente violento com ela. A ideia que a polícia acabou formando do relacionamento deles foi a de que Nicola queria se casar, ele tinha falado isso para mais de uma pessoa, mas Angela não parecia ser da mesma opinião. Ela não parecia assim com tanta vontade, ela não parecia nunca ter demonstrado isso. Mas toda essa ideia a polícia estava formulando por causa da leitura do diário, porque apesar de ser próxima da família, Angela é uma pessoa muito reservada, principalmente com seus sentimentos, com seu relacionamento amoroso. E com certeza, se o relacionamento estava tão problemático assim, ela acabava se fechando ainda mais. Então a primeira coisa a fazer era confirmar o álibi de Nicola. E aquele ali seria o seu primeiro dia de trabalho numa nova sede da mesma empresa que ele já trabalhava. E não foi difícil confirmar que ele esteve ali trabalhando durante todo o dia. Bom, ficam então prontos os resultados da autópsia. Angela tinha água nos pulmões. Foi morte por asfixia por afogamento. Ela apresentava também arranhões nos cotovelos, nos ombros e nas escápulas. Como se ela estivesse deitada no chão, por exemplo, e alguém tivesse arrastado ela pelas pernas, arranhando essa parte superior do corpo. E arranhões também, mas muito leves, foram encontrados em ambas as maçãs do rosto e sobre os lábios. E a autópsia também, de uma vez por todas, excluiu a possibilidade de um suicídio ou de uma possível overdose. Não foi encontrada, aliás, nenhum vestígio de substâncias como drogas ou álcool no sistema dela. E nenhuma doença, nada que pudesse explicar uma morte repentina foi encontrado no corpo da jovem e nem no histórico médico dela também. Isso apesar de Nicola, no testemunho dele, ter comentado uma coisa um pouco estranha para a polícia. Ele disse que a Angela tinha uma mania estranha, que ela pesquisava muito, tinha até livros sobre epilepsia e convulsões. Bom, mas interessante também o fato de que ninguém da família da Angela, sabia nada sobre isso. Um outro detalhe muito interessante também que a autópsia revelou foi que nos pulsos de Angela tinham vestígios daquela cola na fita tape, aquela para fazer curativos, que tinha sido encontrada no chão do banheiro. Ou seja, aquela fita provavelmente tinha
tinha sido usada em algum momento para imobilizar os pulsos dela. Bom, mas Nicole apresentou seu álibi e, descartada a teoria do namorado ciumento, a polícia começou a formular uma nova teoria. Angela teria sido atacada por uma pessoa que ela conhecia bem o bastante para fazê-la entrar na casa. E a intenção desse agressor não seria de matá-la, mas de abusar dela. Ele teria tocado o interfone, a Angela vai para a sacada, olha para baixo, reconhece e abre o portão. Quando ele chega no apartamento, ela abre a porta, ela tira uma das luvas que apoia na mesa, mas não tem nem tempo de tirar a segunda luva. Ela é imediatamente atacada. E é provavelmente nessa hora que as duas senhoras ouvem os gritos. Ela então tenta fugir para o quarto, ela no desespero de escapar acaba caminhando por sobre a cama, deixando aquelas pegadas, e ali é o local onde provavelmente o abuso teria sido consumado. O que não dá pra gente ter certeza, porque da autópsia não ficou claro se ela tinha sido abusada ou não. Bom, o fato é que ali ela deixa o seu brinco quebrado em cima do travesseiro. Bom, nesse momento ela é provavelmente levada à força para o banheiro. Ela está ainda vestida e usando a segunda luva que ela não teve tempo de tirar. Nesse momento o agressor teria golpeado Angela e ela perde os sentidos, talvez porque ela não estava obedecendo, talvez porque ela estava tentando escapar ainda, ou talvez porque fosse essa mesma intenção dele. O fato é que ela perde os sentidos. E é possível que aí ele tenha aproveitado para amarrar os pulsos dela. O assassino então fecha a saída de água e começa a encher a banheira. Ele coloca a Angela dentro da banheira, ele segura então o rosto de Angela dentro da água até ela perder sua vida. Tira então quase toda a roupa de Angela, a luva, espalha tudo de qualquer jeito pelo banheiro e escapa sem ser visto por ninguém. Quanto às duas senhoras que tinham ouvido os gritos, não dá pra gente saber em que parte do ataque que Angela gritou. Ela não ficou gritando todo o tempo. Foram alguns gritos seguidos e depois o silêncio. Talvez ela tenha gritado no início, quando eles estavam ainda ali na sala e ele segurou a boca dela. Talvez ela tenha gritado tentando escapar quando ele começou a bater nela no banheiro e ele deu um golpe e fez ela ficar desacordada. Não dá pra ter certeza de quando aconteceu isso. Aliás, tem um monte de coisa, né, que não dá pra ter certeza nesse caso. Não tem certeza se ela foi abusada, não tem certeza de quando ela gritou, não tem certeza de quem subiu, não tem certeza se era um homem, não tem certeza se era uma mulher, não. Tem um monte de certezas que faltam. E isso deixa a polícia sem suspeitos. Não tem nenhum vestígio de alguém na vida de Angela que pudesse ser o suspeito de uma coisa do tipo. Os investigadores então continuam a procurar e aí eles fazem um segundo interrogatório com o Nicole, o namorado dela, mas não como suspeito dessa vez, só como uma pessoa informada, uma pessoa próxima à vítima. E nesse segundo interrogatório ele diz uma coisa que realmente interessa muito para a polícia. Nicole conta que um tio de Angela, no meio de uma refeição em família, ele pede licença e diz que não está se sentindo muito bem e vai para o banheiro. Pouco tempo depois ele é encontrado, quase sem toda a sua roupa, dentro da banheira, morto, sem nenhuma explicação clara para a morte. E o que a polícia achou interessante não é a história do tio morto, mas o fato de que isso nunca aconteceu. Nicole tinha dito que vários parentes da Angela tinham falado sobre isso com ele, e todos desmentiram. No fim das contas, não conseguiram também estabelecer quem estava mentindo, quem inventou a tal história, nem o porquê. Mais uma pista sem certezas. Nicole, então, se sentindo injustamente acusado, dá uma entrevista para a televisão. Nessa entrevista, ele nega categoricamente ter sido agressivo com Angela. Nunca, jamais, nenhuma vez. Mas o diário dela conta uma história muito diferente. Uma noite nós brigamos muito e ele me deu um tapa muito forte. Eu, como uma idiota, comecei a chorar. Por que diabo você está chorando? Ele me disse. Naquele momento eu saí do carro e fui embora. Mas eu estava morrendo de medo de caminhar sozinha naquela estrada isolada e escura. Então ele apareceu com o carro perto de mim e disse, entra. Eu entrei, mas só porque eu estava com muito medo, estava com medo tremendo. Se fosse durante o dia, tenho certeza que não teria entrado no carro, eu teria ido embora. Eu me pergunto sempre, quem ele pensa que é? Nem meu pai nunca levantou a mão pra mim. Não, querido, você tá me confundindo. Não sou do tipo que apanha sem reagir. Em um outro momento de raiva, ele me pegou pelo pescoço, como quando se estrangula alguém. Começou a bater minha cabeça na cama, como se eu fosse uma coisa que provocasse nojo nele. E eu comecei a chorar. O que ele fez contra mim é terrível, só de pensar me faz chorar, todas as vezes. Bom, parece óbvio dar a culpa para Nicole, mas ele tinha um álibi perfeito, ele foi visto por mais de uma pessoa durante todo aquele dia. Mas chegando nesse ponto das investigações, a polícia decide controlar ainda melhor todos os deslocamentos dele dentro da fábrica onde trabalhava. Vários colegas de trabalho o viram sim, mas em momentos diferentes, em lugares diferentes da fábrica, em circunstâncias diferentes. Não é como se fosse uma pessoa que chegou no seu escritório e ficou sentado ali atrás do seu computador durante tal número de horas. Não, o trabalho dele fazia com que ele se movimentasse bastante. A empresa era muito grande, então talvez ele estivesse aqui num galpão fazendo alguma coisa com alguém e uma hora depois ele já estivesse numa outra parte e aquela pessoa ali não estava com ele. Não tinha ninguém trabalhando junto dele, lado a lado, todo o dia.
E essa é a 10ª coisa que a polícia não consegue ter certeza nesse caso. Naquela entrevista televisiva também, Nicola diz o quanto era difícil ser visto como o possível agressor de Angela. Ele diz que ele ficou tão traumatizado que agora, quando ele ia trabalhar, todos os dias ele tinha com ele um caderninho e ele ficava anotando os deslocamentos dele dentro do trabalho. Ele começou a anotar de tal a tal hora eu estava num depósito, de tal a tal hora eu estava num galpão, de tal a tal hora eu estava com essa pessoa, os horários das pausas dele. E continuava a jurar que no dia da agressão a Angela, ele estava o dia inteiro no trabalho. Mas os investigadores nunca se convenceram completamente disso. Eles acreditam sim que pode ter existido um arco de horário em que Nicola, sem ser percebido por ninguém, tenha ido até o apartamento, atacado Angela e voltado para o trabalho. Mas tudo isso é circunstancial, nunca foi provado e Nicola nunca foi processado por esse crime. Infelizmente, naquele ano, apesar de já ser usado a análise de DNA, eles precisavam de uma quantidade de material muito grande disponível para fazer os testes. Não era como hoje. Ou seja, nunca foi testada, por exemplo, aquela fita médica que foi usada para amarrar os pulsos de Angela, para saber se por acaso tinha um DNA de outra pessoa, além do dela. E infelizmente, muito infelizmente, ainda hoje, quase 35 anos depois da sua morte, a família da Angela ainda espera por justiça. E isso não seria impossível. Possibilidades existem. Com a tecnologia de hoje, o DNA poderia ser encontrado na tal fita que eu mencionei antes. Talvez até em outros objetos da cena do crime, nas roupas dela. Podiam ser reanalisadas digitais que foram encontradas em uma mesinha da sala que tinha o tapo de vidro e que não foram atribuídas a ninguém da casa na época. Mas para isso, para fazer qualquer uma dessas coisas, o caso teria que ser reaberto. E para ser reaberto precisa existir o interesse. E vamos falar a verdade, esse não parece ser o caso mais difícil do mundo. Um daqueles completamente impossíveis sem nenhuma pista para seguir. Então talvez seja sim, um caso de falta de vontade e de descaso. Descaso que fez com que reabrir as investigações seja uma tarefa quase impossível, porque a polícia perdeu todos os relatórios do caso. Alguns dos itens recolhidos na cena do crime e ficou o diário, faltando as últimas páginas do diário que ela escrevia todos os dias, ou seja, a última semana antes da morte dela e o dia anterior da morte dela, ninguém sabe o que estava escrito. E esse frustrante caso termina assim, sem terminar. Descaso, falta de interesse ou quem sabe até encobrimento de pistas. Essa é mais uma das incertezas dessa investigação. Obrigada.